Alô, Baixada Santista, é o Ação e Reação chegando pela sua TV Com. Um forte abraço nesta sexta-feira, final de uma semana cortada, né? Quebrada. Infelizmente, o país para no carnaval. Alguns dizem, outro meu amigo Ricardo do Posto Portal disse, o ano vai começar agora. É triste ver um empresário sofre com essa dificuldade do Brasil engrenar, mas quero mandar aqui um abraço para os meus amigos da Grande Rio, parabenizar o rapaz que fez lá o samba enredo, o cara, uma cultura... Bom, muita reclamação, fala Vitor, muita reclamação, mas a homenagem que ele fez aos Mamonas Assassinas, Mamonas Assassinas, né? Mamonas Assassinas, e ao rei Roberto Carlos, são homenagens sem dúvida nenhuma que devem ficar registradas na mente de todos nós santistas. Ver a reconstituição dos corsários através da Suzana Vieira, ver a irmã do Neymar, o pai do Neymar, pessoas importantíssimas na nossa cidade, referências, né? Ver Pelé, sem dúvida nenhuma, o grande marco, e o Santos é a cidade do futebol. Santos não tem como lembrar de Santos e não achar que... Eu acho que estão criticando demais. Agora estão indo buscar quem deu as informações, né? Outro dia eu li nos comentários das redes sociais, o lugar para o pessoal fazer fofoca, né? Dizendo, aqueles que atacam e os que defendem dizendo que é arte, você não pode interferir na obra de arte de alguém. Eu concordo. Acho que nós temos que ser solidários aos artistas da Grande Rio que expressaram o que pensam da cidade. Cabe a nós, santistas, mudarmos agora essa imagem, porque se a gente passa se é essa a visão que as pessoas têm da cidade de Santos, culpa nossa. Nós temos que mudar, melhorar. Eu não gostaria, com todo respeito ao pai do Neymar, que deve ser uma pessoa íntegra, paga religiosamente em dia os seus impostos, se tiver o carnê do baú, vai poder ser sorteado, porque no baú da felicidade, pagou religiosamente em dia, participa do sorteio. Mas acho que podíamos ter outros personagens em destaque. Rogério Conde, por exemplo, o inigualável, o belo. Você já imaginou você, com a tua beleza, num carro alegórico, como destaque na Grande Rio? Boa tarde, obrigado pela participação. Você viu a Mangueira entrar? Lógico, naturalmente, na avenida, Rogério, na avenida. Bom, boa tarde aos nossos telespectadores, boa tarde, Augusto, nosso convidado que já vai ser apresentado, Sérgio Aquino, meu amigo, quem eu reputo como sendo uma pessoa, um dos maiores conhecedores da área portuária aqui da nossa região. Eu não sei, posso já falar alguma coisa? Não, porque você fez uma introdução que eu não... Não gostou? Não, eu acho que você... Não fiz crítica nenhuma. Não, você pode expressar a sua opinião. Apesar de eu achar que você foi um pouco, azedo, até um tom irônico que você utilizou. Irônico sim, azedo não. Mas eu discordo de algumas coisas. Acho que a imagem da cidade no Carnaval foi super favorável. Acho que a homenagem de milhares de cidades nesse Brasil, a gente conta nos dedos as cidades que foram homenageadas no maior espetáculo da Terra. Eu acho que foi muito positivo. Acho que a exposição na mídia que a cidade teve
Se você for valorar isso, você que é uma pessoa que trabalha com comunicação e tudo, você sabe que isso não tem preço. Se for ver quantas exposições a cidade teve na maior emissora, inclusive internacionalmente, acho que teve os devaneios poéticos do carnavalesco, concordo. Em alguns pontos poderia ter sido diferente, mas no geral, assim, eu fiquei muito orgulhoso de ver a minha cidade sendo representada no carnaval, apesar de não ter sido fielmente, como eu falei, existe os carnavalescos que definem isso, mas no todo a minha avaliação foi muito positiva. Muito bom. Rogério Conde, aqui no Boa Tarde, obrigado pela participação. E eu acho que falhou o carnavalesco. Agora falando, o Rogério falou que eu fui em tom irônico, então eu vou falar o que eu penso. O carnavalesco não falhou. Falhou quem deixou ele colocar aquele enredo na rua, né? E assim, não foi dado. O enredo é eleito, foram vários. Não foi dado. Olha, você pega, o próprio Carlos Pinto trouxe aqui uma referência a cidade, ela contribuiu, pode não ter saído dos cofres públicos diretamente, mas indiretamente sim, porque o valor que foi dado à Grande Rio veio de isenção de impostos. Portanto, acho que cabia ao município ou a quem pagou criar uma comissão, porque ele é um cliente. A Grande Rio tinha Santos como um cliente, então deveria ter chegado e dizer, olha, isso aqui não está legal, melhorar, como qualquer cliente, é um projeto. Acho que a ideia de divulgar Santos foi maravilhosa, o prefeito Paulo Alexandre teve uma visão fantástica, só que o tiro saiu pela culatra, não deu certo. É normal isso, a gente erra e acerta na vida. Mas acho que podia ter tido um pouquinho mais de cuidado, por exemplo, com o Porto. Aí eu li lá, mas mostraram aquela cena histórica do ensacador com os 5 sacos. Eu sim, mas não foi um registro nesse aspecto um pouco pobre, Aquino? Boa tarde, obrigado pela participação. Boa tarde, Augusto, boa tarde ao Conde, obrigado pelas palavras, cumprimentar os espectadores. Queria aproveitar e mandar um beijo para minha esposa, que fez aniversário na segunda-feira, e que para o meu sogro, o seu Francisco e a dona Marli, que chegaram de São Paulo agora para passar o final de semana em casa. Então, desculpa puxar um pouquinho isso para... Por favor. E aproveitar e mandar um beijão para a Fernanda, né? Muito obrigado. A grande amiga da Márcia também, e agradecer a oportunidade de estar aqui. Augusto, é interessante essa introdução que você fez. Amanhã estará publicada, aí eu estou agora assinando uma coluna num jornal aqui de final de semana, né, e que você conhece, e eu falo exatamente sobre isso, inclusive dizendo eu pergunto até na coluna, né, afinal de contas, o que uma coluna que trata de tema portuário vai falar dessa questão do desfile da escola de samba. E queria resumir um pouquinho. Primeiro, não é surpresa o encaminhamento que foi dado na questão de centralizar o tema no futebol. Se você pegar e pesquisar na internet, você vai ver que no dia 26 de fevereiro do ano passado, logo depois do Carnaval, a Grande Rio anunciou que o enredo seria sobre Santos, mas sobre o Santos time. O tema, inclusive, está escrito no jornal. É verdade. De Neymar a Pelé, Santos, Grande Rio da Olé. É isso aí. Isto não é falar de cidade. Em junho houve uma revisão falando, fui ao Itororó e tal, mas na verdade o tema... E isto não é demérito, o time merece também uma homenagem. Sem dúvida. Logicamente, se o tema fosse centralizado na cidade, o foco deveria ser outro. E o foco deveria ser centralizado na ligação porto e cidade. E não é porque eu atuo na questão portuária, é porque a Vila de Santos foi criada para dar sustentação à atividade portuária. Não existiria Vila de Santos se não existisse a necessidade de operar as caravelas no fundo do canal do estuário. E aí, com a Vila de Santos e com o tema portuário, a gente teria muita coisa para falar da história da cidade, e até eu menciono uma coisa muito interessante. Poderíamos ter terminado aquele desfile mostrando duas coisas muito importantes que efetivamente ligam Santos a Rio de Janeiro. A família Guinle, que geriu o Copacabana Palace durante muitos anos e que implantou a Companhia Docas de Santos, que é o atual Porto de Santos, durante muitos anos. Então, agora,
finalizando, eu concordo com você, é o que eu digo também no texto. Nós temos que fazer uma autoanálise. Que imagem de cidade nós estamos transmitindo para os terceiros? E isto não é uma coisa de Santos. Num país que só se lembra da bandeira na Copa do Mundo e esconde as bandeiras e as cores verde e amarelas, inclusive no dia máximo do país, que é 7 de setembro, nós precisamos nos autoanalisar e verificar que valores nós estamos transmitindo para as sociedades e de uma cidade para outra. Aquino, uma coisa que tem me chamado a atenção no Porto de Santos é um pouco a falta de segurança. O Rogério, apesar de advogado, é um especialista na área de obras, tem um cuidado sempre muito grande quando fala desse assunto. Eu não sei se o Rogério tem acompanhado, mas a gente tem se surpreendido com a proliferação de incêndios em terminais de grãos, principalmente açúcar, né? Existe agora tivemos recentemente lá no Tegrão, mas já tivemos 2 grandes incêndios em terminais de açúcar. Há uma combustão natural, né? Até me disseram que tem a ver com o equipamento que leva as sacas, tem um nome que agora está me fugindo, as esteiras, que em razão da fricção e do açúcar acabam criando focos de incêndio. Isso não é comum aqui no... Bem, vamos falar rapidinho sobre isso. Nós temos que lembrar, quando você tem uma série de eventos, é muito importante você rapidamente tentar identificar o que é que está acontecendo, não é? E em cima disso, muito mais importante de definir o que está acontecendo, se é o equipamento, se é o procedimento ou se é o sistema de segurança que estão inadequados, é muito mais importante isso do que definir quem foi o culpado ou o indivíduo culpado. Porque da hora que você faz uma análise rápida e técnica, você pode tomar medidas corretivas para evitar uma sequência. Nós vivenciamos, às vezes as pessoas se esquecem disso, mais ou menos em 2007, nós vivenciamos um momento aqui muito crítico aqui no Porto de Santos, onde num período de 12 meses, praticamente morreu um trabalhador portuário por mês. As pessoas, é só lembrar verificar na imprensa naquela época. Nós tivemos num período de 1 ano, praticamente, em média, um trabalhador portuário morrendo por mês. O que é que foi feito naquele momento? Uma análise criteriosa de maneira organizada para verificar os problemas, foram tomadas medidas e isso simplesmente foi cortado. Nós passamos a ter eventos aleatórios como acontece em qualquer atividade humana. Está faltando esta ação rápida de identificação e de harmonização dos agentes públicos. E aí isto é uma das partes do resultado desta maléfica atual lei portuária, que esvaziou a gestão portuária local. A autoridade portuária. Esvaziou a gestão total e que acabou na prática com o CAP. O Conselho de Autoridade Portuária, quando que a época estava de presidente, tinha ainda poder esse tema, inclusive, dos acidentes à época, o CAP trabalhou no grupo e baixou resoluções. Só para você ter uma ideia, naquele momento se identificou que havia um sério problema de falta de harmonização de procedimentos operacionais. Cada terminal, por exemplo, de container, operava de um jeito. Cada terminal de grãos operava de um jeito. Foi feito um trabalho conjunto, tripartite, iniciativa privada, trabalhadores e poder público. Foram gerados procedimentos operacionais padrão, POPs, de container, granel sólido e sacaria. Isso foi regulamentado pelo CAP, transformado por resolução, porque naquela época o CAP tinha competência para isso. Hoje está esvaziado. Transformado como procedimentos padronizados do Porto. Terminal que não trabalhasse com aquele procedimento poderia ser autuado, não é? Os acidentes acabaram, passaram a ser episódicos, não é? Hoje o CAP não pode mais fazer isso. Rogério, o Aquino resgatou essa questão da inoperância do CAP atualmente.
Mas não é só o CAP, não, a própria Não, Codesp. desculpa, só um né? detalhe. O CAP hoje debate o tema. Não, mas Está não tem- debatendo, só que sim, ele não mas tem competência para deliberar nada. Debater, Não, tá então- que nem a gente, Tá. debate, Mas não tem competência pra mas não deliberar. implanta efetivamente nada. Até porque eu entendo que a operação portuária como um todo ela é muito complexa e ela é dividida em várias etapas, né? Vários procedimentos são adotados. O que a gente percebe, e eu acho que não fica até claro, é que falta fiscalização em todas essas etapas da operação. Já visto o último incidente daqueles contêineres que pegaram fogo, em que os próprios bombeiros não tinham as informações. Os tanques, você está falando? Não, dos containers. Dos containers. Ah, é verdade, lá da E Local Frio, é eles verdade. diziam que não tinham informação exatamente do que haviam dentro de cada verdade. container. E ainda escutei, de uma forma até absurda, alguém em algum momento dizer, não, porque tinha um produto dentro de um dos containers que não podia ter contato com a água. Quer dizer, então o container estava furado. Eu ouvi isso, que a chuva teria interferido. Eu acho assim, a operação, se padronizada ou não, eu acho que a padronização da operação, ela, primeira coisa, ela se faz necessária até pela natureza dos procedimentos. Agora, cabe sempre muita fiscalização em todas as etapas. O que a gente percebe, haja visto até só pegar o carro e dar uma circulada, você carece de obras estruturantes dentro do porto, né? Você percebe até pela quantidade de desperdício que você encontra pelo chão e tudo isso. Então, eu vou lá atrás. Eu já acho que, por exemplo, desde a chegada dos caminhões com os contêineres ou com o carregamento a granel e tudo, essa fiscalização precisa ser para e passo com tudo que vai acontecendo de cada etapa dessa operação que é complexa. Os bombeiros levaram mais de um dia para a gente percebe que não tem onde estão as obras de infraestrutura, as obras estruturantes no maior complexo portuário que nós temos. Você percebe que elas ocorrem muito aquém da velocidade que deveriam acontecer. Rogério, você tocou num ponto fundamental. E o espectador, e você e o Augusto, sabe pela lei anterior, pela 8.630, que é a verdadeira lei de modernização do país, quem fiscalizava e aplicava penalidades e quem definia, inclusive, as penalidades? Quem definia era a regulamentação baixada pelo CAP. Quem fiscalizava e aplicava multas era a Codesp. Sabe quem faz tudo isso hoje? A ANTAQ, em Brasília. Quer dizer... Porque a lei nova diz que quem fiscaliza e aplica penalidade é a agência reguladora. Quantos fiscais a ANTAQ tem? Ela montou uma base aqui, quer dizer, aí nós vamos ter que ter... O Montenegro, um dos diretores que passou pela Codesp recentemente, não era um funcionário da ANTAQ, o Montenegro? Não. Montenegro não. Ele tinha passado pela ANTAQ como tinha passado pela CEP. Não é? Então, o problema todo é o seguinte, essa nova lei, eu tenho dito isso, já disse isso aqui no seu programa, Augusto, e desculpem ser repetitivo, ela não é diferente do que o mundo pratica, ela é o oposto do que o mundo pratica. O mundo inteiro hoje, os portos competitivos, no mundo inteiro, as administrações portuárias são locais, são regionalizadas. Agora, não são regionalizadas para disputa de nomeação política de vereador ou deputado. Elas são profissionalizadas. Diretor de porto tem que ser contratado como qualquer profissional de qualquer empresa. Infelizmente, nós não temos hoje os atributos de portos eficientes do mundo, que é como o modelo que está em vigor na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia e inclusive na China. Nós estamos trabalhando na linha contrária. Não, na verdade, nem na área portuária, nem em área nenhuma, né? A verdade, a meritocracia no Brasil não existe. Você vê em todas nas atividades comerciais principais no país e nos postos estratégicos para o desenvolvimento do país, para você dar uma condição de fomentar o crescimento do país, você vê indicações das mais variadas, todas políticas, às vezes indivíduos com formação até na área de medicina,
colocado em postos estratégicos, onde você deveria ter um conhecimento mínimo, quanto mais exigir que nós tenhamos aqui pessoas comprometidas com a cidade, com a região, enfim. Infelizmente, a meritocracia no Brasil passa muito longe mesmo. Isso é um problema que já vem de longa data, mas que infelizmente ele foi se agravando ao longo do tempo. Ao invés de nós irmos melhorando, né, depurando isso, cada vez tendo menos influência política na gestão e mais meritocracia, o Brasil caminhou numa linha contrária. E isso só mudará, e nós estamos aqui, que já temos um pouco mais de idade, talvez eu com certeza, ou de mais de idade, eu acredito que nós só vamos mudar isso no dia que a população abrir os olhos de que uma nação ela é resultado do que a população pensa e age. Se nós ficarmos apenas dependendo de movimentos aqui ou ali, ou de Facebook, ou de WhatsApp, dificilmente nós vamos fazer com que o nosso país avance. Nós estamos aí vivenciando aí o que se diz de uma década perdida, não é? Andamos para trás em qualquer esfera. Se a gente parar para analisar, o setor portuário que nós estamos analisando é apenas um dos setores onde repetiu-se a mesma característica de desmontagem do sistema, de implantação de um sistema totalmente oposto ao que é melhor prática mundial, e hoje nós estamos colhendo os resultados de uma má gestão. A gente pode fazer uma análise na indústria no país. Há quantos anos, há pelo menos praticamente 2 décadas, que não existe um investimento preciso, estratégico na nossa indústria. O Brasil se tornou um mero exportador de commodities, e mesmo assim de 3 ou 4 commodities que fazem... O Brasil, Conde, voltou a ser o que nós éramos lá na colônia. Na colônia, exatamente. Um supridor de matéria-prima do mundo. Nós não somos nem players de comércio exterior. Nós somos supridor das necessidades de comércio exterior. Porque um player, ele tem força de interferir no comércio exterior. O Brasil não tem força. Nós não temos política de comércio exterior. E na questão portuária, voltando para finalizar, como nós tivemos um enfraquecimento total da administração portuária e um enfraquecimento total do Conselho de Autoridade Portuária, por mais capacitados que sejam os atuais diretores, né? Por exemplo, conheço muito bem a capacidade do atual presidente, o Alex, é profissional, entende a atividade portuária, mas ele tem que cumprir os ditames de Brasília e ele tem que executar a cartilha que lhe foi encaminhada. Ele não tem poder de discutir e deliberar as questões de forma local, como no mundo inteiro. No mundo inteiro, os portos se preocupam muito com a relação com a cidade. Porque se a cidade e a população vê com bons olhos o porto se desenvolve. Se a população percebe o porto como algo que não é amigo, a população vai estar o tempo todo falando mal do principal negócio da cidade. E por mais que se reclame, a atividade portuária ainda é a principal atividade do município de Santos. É verdade. Ano passado, 2015, eu tive a oportunidade de conhecer o Porto de Lisboa e deu para sentir muito bem a relação porto-cidade, a forma como a cidade interfere na expansão do porto e até na sua operação mesmo. E como eles são integrados, foi uma experiência muito interessante. E constatar realmente que nós estamos andando para trás nesse sentido. A classe política é o reflexo da sociedade. Perfeito, isso mesmo. Então a gente percebe que realmente a sociedade não está concentrada numa mudança ou numa expectativa de retomar o crescimento se continuar mantendo essa classe política que aí está. Né? É isso. Eu estou ouvindo vocês, estou calmo aqui. Bom. Não, Eu estava até estranhando, Augusto, que você está muito calmo. Sabe qual é o problema? Para quem começou o programa como você começou, estou te achando também
tranquilo. Não, você sabe, eu estou tranquilo. Você achou que eu fui irônico? Você falou o negócio da Grande Rio? Não, eu achei não. Não, é que assim, veja só. Havia uma expectativa muito grande. Quando você cria uma expectativa, eu tenho um amigo, o Dr. Héctor Runian, está na Espanha, que ele dizia assim, a expectativa supera o fato. Sim. Né? E acho que houve, por parte de todos os santistas, uma expectativa muito grande. Eu não fui irônico, é que não vai andar, já foi o desfile, já deu a confusão, não dá para discutir muito. O que a gente precisa ter na vida, em qualquer momento que a gente passe, é humildade. É saber quando errou. Uma vez eu falei mal da Thelma num programa aqui, fiz um comentário, isso estava 10 anos, mais de 10 anos atrás. Eu fiz um comentário da Thelma um dia no programa equivocado. No dia seguinte eu pedi desculpa, vim no programa, falei, olha, eu errei, falei bobagem, não é isso, errei, me equivoquei, perdão, desculpa. Porque, porra, todo mundo erra, não tem como. A vida é uma sucessão de erros e acertos. Cabe a todos nós percebermos o momento que erramos. E mais digno ainda quando você admite esse erro. Nós erramos. Não adianta dizer que agora é o cara que deu o livro, é o outro que viu não sei o quê, agora está circulando na internet a comissão que aprovou. Mas também eu não vou interferir na questão do artista cultural. Lógico, tem que interferir, está pagando. Não tem aquela expressão? Estou pagando. Santos pagou. Pode não ter saído dos cofres do poder público, mas alguém deixou de pagar imposto diretamente para o município e teve uma vantagem fiscal. Então, acho que houve uma falha em deixar o artista viajar na maionese. O cara viajou na maionese, falhou. Esqueceu do Plínio Marcos, fundamental, pô. Aí o pior é as defesas. Meu amigo Murilo escreveu tanta bobagem, Murilo. Agora você virou o meme da internet. O Murilo é um cara tão legal, uma pessoa sensacional, um rapaz religioso, um artista, um cara legal, um menino boa gente, de família. Mas escreveu bobagem. A internet tem esses problemas. Num rompante lá, depois vem um outro rapaz lá, escreveu outra bobagem. E aí, a melhor coisa nesse momento era ficar quieto. Não tem que justificar se a licença artística do cara. Nós erramos. E eu queria ressaltar isso, porque esse erro na Grande Rio, no desfile da Escola de Samba, é o reflexo que a gente vê no Porto de Santos, por exemplo. Nós temos erros aqui. Eu sou acho que entre vocês dois aqui, eu sou o cara que menos entende Porto. Vocês entendem muito mais, são profissionais, pessoas que têm um conhecimento. Mas o Porto de Santos tem erros grotescos e ninguém fala nada. O corredor de exportação está no lugar errado, o Concais está no lugar errado, a gente tem um problema ambiental gravíssimo. Você tem um problema da dragagem que ninguém consegue resolver. Agora, hoje, me parece que vai assinar. É hoje que vai assinar, mas é só dos berços também, né? Ou é do canal todo? Não, do canal. A dragagem, como é que você tem um canal, né? Eu já critiquei quando você estava lá no CAP, eu fiz críticas, que teve uma das reuniões do CAP, não sei se você ainda era o presidente, mas você estava lá no CAP, quando o CAP dizia que tinha uma profundidade e a Marinha dizia que era outra. Não teve esse conflito? Aliás, vamos lá. O CAP sempre se posicionou contra a prática que existia naquela época, tanto da Codesp quanto da Capitania, de divulgar a profundidade baseado na maré alta.
E o CAP exigia que a profundidade deveria ser divulgada na maré zero. Maré zero. Porque navio não pode depender de lua e de maré para entrar e para sair. Hoje só funciona assim. Na verdade, não. Hoje, pelo menos, se divulga qual é a maré zero, porém depende sim de maré alta para entrar. Hoje tem navio que para entrar e para carregar e descarregar. Porque nós não temos até hoje no Porto de Santos a profundidade no DHN 0 de 15 metros que foi contratada e paga anos atrás. Não é? E que era deliberação do CAP. O CAP... Como é que você paga um negócio e não tem... Isso quem pagou foi o governo federal. Então, e não teve o serviço? Sim. Até hoje essa profundidade não está aí disponível. Não é? Esses temas todos foram deliberados lá atrás. Em 1998, o CAP baixou uma resolução dizendo que o Porto de Santos deveria buscar aprofundamento para 15 metros, DHN 0, e iniciar estudos para a profundidade de 17 metros. Nós não temos até hoje nem os 15 e nem os 17. E o Porto de Santos precisa disso. Isso não é uma questão de opção. O Porto de Santos já está perdendo carga. Vai falar, o Porto de Santos vai fechar amanhã? Não. Mas ele está caminhando para um problema seríssimo a médio prazo. Evasão de carga. A atividade portuária não se define num prazo de menos de 10 anos. Agora, as falhas de inanição de decisões, elas depois quando vêm não tem retorno. Determinadas operações que uma atividade portuária perde, o porto nunca mais recupera, porque os investimentos são muito grandes e de médio e longo prazo. Então o Porto de Santos já precisaria hoje dos 15 DHN 0, né? E precisaria hoje estar com licenciamento ambiental ou finalizado ou finalizando para os 17 metros. Agora, o aprofundamento para 17 metros vai exigir obras de contenção na entrada do estuário, ali na região da Ponta da Praia. Aqui, deixa eu te interromper. Porque tem um outro problema. Não adianta ter 17 metros no meio do canal e no berço tem 9. É mentira isso? Aí o berço tem que ser dragado de acordo com cada modalidade. Então tem berço que precisa para 12, 13. Mas também temos esse problema. Não. Então, e nós não temos. A questão é a seguinte. Você sabia disso? Ora. Você sabia que tem. Se eu estiver enganado, eu quero que, por favor, o Aquino me corrija. Mas tem berços lá do corredor de exportação que o navio para entrar e sair depende da maré. Sim. Em Portugal era assim? Sendo que o que estava planejado era que num futuro não muito distante houvesse a entrada e a saída simultânea de navios, né? Olha, falava sobre Ponta da Praia. Vou ser repetitivo, mas o CAP em 2006, quando aprovou o PDZ, o Plano de Desenvolvimento e Zonamento do Porto, o novo, em 2006, sinalizou que o Porto deveria respeitar todos os contratos que estavam em vigor e que tinham opção de renovação na Ponta da Praia. Não tenho nada a favor aqui, nenhuma relação com a ADM, mas a ADM, ela tinha um contrato licitado com opção de renovação. Então, este contrato precisaria ser respeitado. É isso que o CAP disse em 2006. Porém, todos os outros terminais de grãos deveriam ser licitados em outra região. Porque assim você, ao longo do tempo, planejaria a transferência da operação de grãos para outra região. O governo federal atual atropelou tudo isso, né? E como o CAP hoje não tem mais poder de ação, ele ficou imobilizado com relação a isso, né? A questão é, nós precisamos ter respeito a planejamentos e definições. Não tem planejamento. Mas nós precisamos, esse é o país, os países... O Brasil... Augusto, posso falar uma coisa para você? Não tem planejamento. Esse é o problema. Não tem planejamento. Nós não vamos, quando é que nós vamos achar que Chegou nós agora, o Helder Barbalho vai estar aqui amanhã. Mas isso não é problema portuário só. O país não tem a cultura do planejamento. O planejamento falta em planejamento, pátria educadora. Falta tudo. Não é orçamento. O planejamento do Brasil. Orçamento da União. Vamos lá, orçamento da União. O buraco do orçamento é uma vergonha. É por isso que eu fico me indagando quando é que a nossa população vai acordar.
A legislação sobre a responsabilidade fiscal diz que o governante, e não importa se é prefeito, governador ou presidente da República, ele é obrigado a respeitar o orçamento que ele mesmo encaminhou e que foi aprovado. Existem já prefeitos no país que ficaram inelegíveis porque não cumpriram o orçamento. Tá certo? Aí chega uma presidente da República, não cumpre o orçamento, manda um projeto de lei para no último mês do ano mudar o orçamento que ela tinha feito para poder dizer, agora eu estou cumprindo, e ninguém foi para a rua. Desculpem, nós paramos o país por 20 centavos e ninguém foi para a rua. Não, mas se parar, olha, é interessante que outro dia eu vi a internet é um negócio interessante. Outro dia eu vi a foto, o cara, né, a foto da menina, de uma moça na manifestação dos 20 centavos. Aí o cara deve ter ido no Facebook dela e tem ela tirando uma foto dela no elevador com o iPhone dela. Né? São as incoerências. O cara briga por 20 centavos, mas lá está com o iPhone 6 lá. Mas quantas vezes você ouviu que o orçamento é uma peça de ficção? Eu já ouvi isso de várias vezes. Mas aqui, não é? Aqui no Brasil. No Brasil isso é. Não quer dizer muita coisa. Mas vai fazer isso lá fora. O cara vai preso, porque, se você faz uma peça orçamentária, não precisa ser lá fora, não. Qualquer associação aí que tenha no seu estatuto a apresentação de previsão orçamentária do ano seguinte, ela tem que ser legalista, né? Tem que estar dentro de parâmetros legais. Só no Brasil que tem essa frase. Não, previsão orçamentária é peça de ficção. Mas, voltando à questão do Porto de Santos, e falando de planejamento, o Helder Barbalho vai estar aqui amanhã, anunciando obras, perimetral, não é? Isso. Tá, legal. Aí, eu acho que ele é candidato a alguma coisa, como o Davi Wip é candidato a alguma coisa. Porque o Davi Wip veio para Santos, em vez de estar preocupado em resolver problemas sérios de recursos na área da saúde, foi dar o pontapé inicial numa campanha de combate à dengue. Peça de marketing. Você me desculpa, é peça de marketing. O cara que vai bater na porta, o secretário de Estado da Saúde que vai bater na porta da casa das pessoas para olhar se está com vasinho com água ou tal, é marketing. Aí o Helder Barbalho vai estar aqui amanhã e também vai dar um pontapé inicial numa grande campanha de combate à dengue, visitando terrenos, limpeza. É marketing, você me desculpa. Tem muito mais coisa importante para discutir. É saúde pública também. Mas não é ele, indo na rua. É marketing, é para tirar uma foto e fazer. Está errado. Uma composição de Meu amigo, está cheio de problema na cidade, na região, que envolve o Porto, que precisa ser resolvido. Ele precisa sentar com os caras da Dessa e resolver a travessia da balsa. Não, lógico, tem. Ele precisa resolver, ele precisa sentar com as pessoas e definir a questão ambiental da dragagem, ou não? Então, a questão da dragagem está em andamento. Está em andamento, agora, o problema todo é que o andamento está muito lento. Já deveríamos estar com licenciamentos ambientais em tramitação e não estamos. Até porque, apesar de ser monitorado por satélite, eu tenho denúncias concretas de que houve, em vários momentos, desvio do material dragado para o local de destinação final. Há um conflito muito grande. Eu não sou da área portuária, não tenho a influência que o Sérgio Aquino tem, mas eu escutei há um tempo atrás, não sei se foi fofoca ou se era verdade, que inclusive, acho que era do primeiro mandato, ou era do final do último do Lula, não sei, que tinha um contrato de dragagem que estava em vigor, e parece que ia ter uma renovação, tinha uns chineses participando, alguma coisa, e parece que justamente o contrato de dragagem passou a ser responsabilidade do gabinete da presidência. Era uma coisa que era ligada à autoridade portuária, tudo, e parece que era um contrato, alegaram que era uma coisa mais complexo, tudo, e passaram para o gabinete. Não, Rogério, a questão é a seguinte: tinha uma moça indicada por não sei aonde que ficou responsável pelo contrato. A questão da dragagem é uma questão que nunca foi muito bem resolvida no país, né? Desde o momento em que o governo federal assumiu os portos. Então, em Santos, por exemplo, na época da Companhia Docas de Santos,
a dragagem funcionava muito bem. Inclusive o porto tinha suas dragas próprias. A partir do momento que virou uma estatal, aliás, na época, eu não sei se você sabe, eu trabalhei na Companhia Docas de Santos. Lógico que eu sei, Sabe pô, isso? sempre divulgado. Você é associado do maior sindicato desta região, Sindaporte. Exatamente, sou sindical. Do meu amigo Everandi Cirino. Cirino. E eu O era homem que funcionário. caminha na biquinha na praia do Gonzaguinha, todo dia no final da tarde de sunga amarela. Olha, eu quando eu trabalhava lá, e em 76 veio a informação de que o governo dos militares não iriam renovar a concessão para a Companhia Docas de Santos. Iam criar uma empresa estatal, que virou a Codesp, para administrar o porto. Na época, o pessoal até dizia que eu era louco, porque quem trabalhava no porto, o pessoal dizia que estava feito na vida. Mas eu achei que esse negócio de uma estatal não ia dar certo. E pedi demissão e fui trabalhar no terminal privado. Fui trabalhar para ganhar menos até, não me arrependo não, porque consegui fazer uma carreira lá. Mas houve uma mudança brutal. A partir do momento que houve essa ligação política sobre questões que são empresariais, o sistema de dragagem foi só piorando. E aí, isto que você falou dessa mudança, foi uma tentativa do governo federal, numa direção correta, mas que foi implementada da maneira errada. Mundialmente, a dragagem dos portos ela é dividida em duas etapas. Isso é assim no mundo inteiro. Os governos centrais cuidam dos canais de acesso. É como uma rodovia. Então, olha, o governo federal faz aprofundamento quando precisa e mantém a profundidade do canal. Então, toda a região. E a administração portuária cuida da dragagem, de aprofundamento e de manutenção dos berços de atracação e, às vezes, da bacia de evolução, né? Então, esta divisão de atividades que tem no mundo inteiro, no Brasil não existia. No Brasil, a administração portuária cuidava de tudo, canal, berços e bacia de evolução. A lei, né, que é chamado Programa Nacional de Dragagem 1, que foi criado ainda no governo Lula, buscou implementar isso. Olha, o governo federal vai cuidar dos canais. O problema todo é que o governo federal não consegue fazer isso direito. Nos Estados Unidos, pra você ter uma ideia, quem faz isso... É a Guarda Costeira. É a Guarda Costeira, tá? Com participação técnica do Exército. Então eles específico para isso, 0,5% de todo o imposto de importação arrecadado nos Estados Unidos vai para vamos botar o termo, lá não é esse o nome, mas é um Fundo Nacional de Dragagem, que a Guarda Costeira Americana, junto com o Exército... Com seus equipamentos, ou às vezes contratando equipamentos adicionais quando eles precisam, eles fazem a dragagem dos canais de acesso e das bacias de evolução de todos os portos norte-americanos. E as administrações portuárias recebem tarifas portuárias para dragar os seus berços de atracação. Eu tenho que fazer um intervalo. E o Rogério foi visitar lá os portos e você com certeza percebeu a importância do município na administração desses portos. Fundamental. Não é? Fundamental. Aqui o porto está dentro da cidade, a economia da cidade gira em torno do porto e o porto não paga nem IPTU para a cidade. Os terminais em área federal não pagam ISS, pagam? ISS pagam. Da movimentação? Pagam. Do serviço pagam. Do serviço pagam. A questão do IPTU, me permita só um detalhe? Rapidamente. Como é que os portos no mundo se relacionam com os municípios em termos de repercussão econômica? É distribuindo dividendos ou fazendo serviços que são de interesse do município, não é pagando imposto. O problema é que, como o Porto de Santos não pertence e não é administrado com participação do município, então ele nem paga o tributo da área, porque é imunidade fiscal, e também não distribui dividendos. Aí, quando vem gente de fora... E ninguém... Olha, eu sempre digo isso aqui. Meu pai falecido, e a quem eu tenho uma saudade muito grande, é italiano. Meu pai veio da Itália, né? Minha mãe é italiana, minha família... Meu avô veio da Itália. Seu avô veio da Itália. Meu pai veio de Turim, minha mãe de Santa Maria de Castellabate. A minha família é italiana. Então, quando a gente fala, vem gente de fora, não é de forma pejorativa. Mas quando as pessoas vêm para cá,
construir a cidade, construir a região, pô, a gente valoriza. Tem que valorizar, não é? Sim. Agora, quando a pessoa vem, que nem o antigo presidente, o ex-presidente, o cara vem para esquentar a cadeira, né? Isso é tão ruim, não é? Porque não cria laços, não tem... Nós tivemos um diretor comercial, que ficou, um diretor administrativo, que ficou 8 anos ou 10 anos aqui, subindo e descendo todo dia, aqui no... Saiu um motorista de Santos com um carro da Codesp, ia até a casa dele, pegava ele e voltava todo dia. Nós já tínhamos um presidente que vinha e subia, descia e subia de helicóptero. De helicóptero. Nós tivemos o Conhaque, não é isso? Esse é o apelido dele. Não, o apelido dele. Então, a gente está rindo, porque não vai chorar. Para não chorar. Para não chorar. E aí eu pergunto, tudo isso que aconteceu, o que é que a nossa população e os formadores de opinião falam sobre isso? É isso que nós só teremos uma mudança desse cenário quando a nossa população assumir que precisa lutar pelo nosso porto. Não é para nomear parentes e amigos, mas é para ter o Porto de Santos efetivamente. A sociedade precisa se apropriar dessa discussão. Eu preciso pagar o condomínio. Faz muito bem. Melhor, né, Rogério? Claro. Não vou ter que pedir emprestado para você. Tá perdido. Estou perdido. Daí, você sabe que o Rogério... Você melhorou da sua mão? O Rogério teve um corte feio na mão, né, Rogério? Tive, ela não consigo. Não, ele pôs a mão no bolso outro dia, esqueceu que tinha o escorpião, aí tomou a mordida e ele esqueceu. De vez em quando ele esquece que ele anda com o escorpião no bolso e é um ato falho. Nós vamos para um breve intervalo, é muito rápido, fica aí, eu volto já. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica,
curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta ao vivo, um abraço especial, meus amigos da Ozan, 32288000, acesse o site www.ozan.com.br. Rogério, não tente contratar o Fábio Garibe para jogar no time da Portuguesa Santista, porque ele já está com um contrato assinado com o Jabaquara. Será um ponta de lança, ele vai... Que pena. Ele vai ser o camisa 10, aquele que joga enfiado do Jabaquara. Mandar um abraço especial, meus amigos do restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Super Centro Boqueirão. Restaurante Boqueirão Express Grill. Olha, mandar um abraço especial ao meu amigo Félix, porque o filho dele, o Fabiano Félix, foi encontrado, estava desaparecido desde ontem e hoje conseguiram localizar o Fabiano. Mandar um abraço para o meu amigo Félix, sofreu demais essas últimas horas. O Fabiano, que é um menino jovem, especial, super ativo, tá aí, grande Fabiano. A cara do Félix, impressionante. Mandar um abraço para o Félix, para a Fernanda, dizer que a gente torceu muito para encontrar esse menino tão alegre que é o Fabiano. O Marcelo Rick está me mandando uma mensagem aqui, lá de São Vicente, o maior apresentador lá de toda a Baixada Santista, grande Fabiano. O Monteiro, do bairro São Jorge, está me mandando um abraço aqui, muito obrigado. O Brito, de São Vicente, ele é estivador, ele é trabalhador portuário, mas ele diz aqui, olha, boa tarde, Augusto, convidados no programa. Eu comentei sobre um buraco na rua onde tem uma casa na Zona Oeste. Nós temos essa foto, aliás, é um vídeo. O bueiro está sem a tampa já faz um ano. Ele ainda continua, diz que a cidade de Santos não foi homenageada como deveria, várias pessoas que desfilaram e a letra nada tem a ver com a cidade. Abraço. E está aí, isso é na Zona Noroeste, é um bueiro que o Brito mandou esse vídeo, de que está um ano sem a tampa do bueiro, perigosíssimo. Está aí, olha, uma situação... Perigosíssimo. E fora que... Uma coisa que eu tenho percebido muito, inclusive em algumas ruas aqui no Gonzaga, no Boqueirão, mesmo aqui no Canal 2, eu acho que a Terracom não está fazendo aquela capinação que ela fazia. O que eu tenho... eles estão com um problema, está proibido colocar mata-mata. Não sei se você sabia disso, Rogério. A prefeitura precisa encontrar logo uma solução, porque o mato está crescendo e não está dando conta. Então parece um desleixo. Mas isso é uma rua na Zona Noroeste, é a casa dele, e realmente, olha só a situação da falta manutenção desta rua lá na Zona Noroeste. E esse a CPFL não está nem aí, né? A CPFL não está nem aí. Olha que situação a rua. Coitado do Brito, convive com esse tipo de situação, é muito ruim. Pode voltar comigo aqui, muito obrigado. Como é que faz, hein, se não pode pôr mata-mata, hein? Então, o que você falou, precisa desenvolver alguma outra forma de fazer a manutenção. O que não pode deixar é o munícipe sem manutenção. Mas não dá conta, eu até entendo que não há serviço público que dê conta dessa capinação. Quer uma sugestão minha? Por favor. Eu acho que você precisa descentralizar. As regionais, elas precisam tomar conta dos seus bairros. Então existem... Hoje é uma secretaria que toma conta. E as regionais não atuam exatamente como deveriam. Minha opinião pessoal, no sentido até de você ter um orçamento específico para cada uma, porque cada regional ela tem a sua peculiaridade pelos seus bairros. O Morro opera de um jeito, o da Orla da Praia de outro, do Centro Histórico de outro. Então você precisa criar pequenas equipes de manutenção, tudo, preparadas para responder à população sobre essas peculiaridades. Essa é uma opinião minha, tá? Hoje não é assim que funciona. Aqui o Adnei do Embaré, primeiro ele está lembrando que o Santos Export será realizado... aliás, em 2014 foi realizado o Santos Export, já se falava em planejamento, né?
O foco, inclusive, à época foi esse, planejamento. Só finalizar, é verdade, o tema era planejamento, Isso. né? Ele está lembrando aqui, Augusto, em 2014, o Santos Export, o tema já era planejamento, é bom lembrar, naquele ano já foi dito sobre esse assunto, ele está mandando um abraço e está dizendo assim, para o representante do Porto de Roterdã no Brasil, cônsul honorário da Holanda em Santos, André Lettieri, o complexo europeu pode ensinar muito em planejamento. É uma fala do André Lettieri, principalmente sobre investimento em infraestrutura, parcerias público-privadas, manutenção do canal de navegação. Pode falar de tudo, Roterdã? Manja muito lá? Pode, só que tem o seguinte, se a comunidade não estiver aberta a ouvir, escutar e ouvir, não é? Nós não vamos avançar, porque essas coisas são repetidas muitas vezes, como foi dito aqui desde 2014. A verdade é, nenhum país e nenhuma organização obterá resultados positivos sem cumprir planejamento e sem cumprir regramentos e sem descentralizar. Foi você que me falou que os portos chineses planejam com 20 anos as ações? 20 a 25 anos de antecedência. A Rotterdam, a expansão do Maasvlakte 2 foi planejada com 25 anos de antecedência. Sabe quantos anos levou para fazer o licenciamento ambiental do Maasvlakte 2? 12 anos. Isso atrapalhou no processo? Não. Porque foi planejado com 25 anos de antecedência. Nós planejamos aqui, em 1998, foi definido que o Porto de Santos ia crescer na região do Barnabé-Bagres. Foi feito um projeto conceitual, um desenho, não é? O que é que foi feito? Nada. Só um desenho num PowerPoint. O problema do país é esse, não se planeja e quando se planeja, não se cumpre, não se respeita o que foi planejado. Quando crescer, eu quero ser o Sérgio Aquino. A Márcia tá mandando um beijo. Só uma coisa, e no caso do Barnabé Bagres ainda teve o agravante que foram lá e ainda colocaram um licenciamento fajuto, né? Não teve... Não, é que aí dividiu tudo. Mas quem é que tá mandando? É a Márcia tá mandando um beijo para mim? A Márcia tá mandando parabéns, o programa tá show. Mas Márcia, quando os convidados ajudam, não dá, né? A gente consegue fazer um programa. É muito beijo, bom amor. Esclarecer ao povo de Santos como é importante o relacionamento Porto-Cidade. Parabéns, Augusto, você sabe fazer. Imagina, Márcia, o que são os convidados. E ela tá dizendo, é o seu Francisco que é a dona Marli. Diz que fizeram um bolo para você. Tô Opa, esperando você lá. Eu só vou poder comer de noite, porque eu saio daqui, eu ainda tenho 3 reuniões hoje. Não vai, mas guarda o bolo aí, Márcia, guarda o bolo. Abraço. Olha, eu vou dizer uma coisa, você trata bem sua sogra, Rogério? Muito. Eu trato bem minha sogra. E eu também, eu sempre digo que ela é minha sogra predileta. Olha, minha sogra é única, só tem ela, não é verdade? Então eu tenho um amigo que tem 2 sogras. Artista esse. Né? O cara tem 2 sogras, mas faz parte do... Nós temos que encerrar o programa, Rogério. Obrigado, foi um prazer estar aqui. Leio aqui as mensagens de proposta de casamento, Rogério? Não vou ler, então não vou ler. Desejar um bom final de semana a todos os nossos telespectadores. Um abraço para você, Augusto, Sérgio, foi um prazer dividir a bancada. Tenham todos um final de semana excelente. Fiquem com Deus. Sérgio Aquino, desculpa a informalidade do programa, mas eu acho que a televisão está tão... Até o Jornal Nacional, os caras estão levantando e saindo andando, né? Quando termina o jornal. Antigamente, não é verdade? A informalidade cada vez mais tomou conta da televisão. Rogério, e a gente estendeu o programa para a casa dos telespectadores. Muito obrigado, Sérgio Aquino, o maior conhecedor de Porto da nossa região e do Brasil. Obrigado, Augusto, pelas palavras. Eu sou um aprendiz sempre. Agradeço também dividir aqui a bancada com o amigo Rogério Conde. E obrigado a quem nos acompanhou. E dizer para você o seguinte, eu ficaria chateado se passasse a ter um programa formal com você. Nós precisamos disso. Nós precisamos dialogar como as pessoas entendem, como as pessoas batem papo nas suas casas. Muito obrigado. A você, telespectador, nós estamos indo embora, mas voltamos na segunda-feira ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Com. E na semana que vem nós vamos fechar um contrato, o Rogério já está acertando os detalhes, um patrocínio da Portuguesa. Foca no Rogério, tá vendo a Portuguesa Santista aí atrás? Nós vamos aumentar, vai ter um negócio bonito da Portuguesa Santista que o Rogério Conde falou que vai investir. Muito obrigado a você, telespectador, muito obrigado pela audiência. Nós estamos indo embora, mas voltamos segunda-feira, 1h15 da tarde, ao vivo, direto aqui dos estúdios da TV Com. Um forte abraço e até segunda, se Deus quiser, e Ele há de querer. Tchau.